1 Coríntios, capítulo 10. A partir do verso 12. Se porventura, eu vou tentar me policiar, mas se porventura escapar aqui corintiano, eu estou me referindo ao texto, viu? Irmãos, não fiquem bravos comigo, por favor, tá? Paulo vai dizer uma série de coisas para essa igreja. Mas antes da gente dizer o que Paulo vai falar, faz necessário lembrar que vida cristã não é um mar de rosa. Vida cristã não é uma estrada com tapetes aveludados, vermelhos, onde a gente não encontra percalços. Vida cristã mais parece com a montanha-russa. Tem dias que nós passamos literalmente pelo vale. Tem dias que desfrutamos de paz extremas. A vida cristã é uma estrada, sim, cheia de dificuldades, mas que nos leva a um lugar de repouso. A vida cristã é uma guerra, mas que nos leva a conquistar o bem, vencendo o mal. Vida cristã não significa vida sem lutas, mas significa vitórias em meio às lutas. Paulo, ele vai dizer, e o contexto da igreja de Coríntios, a partir do verso 6, no capítulo 10 aí de 1 Coríntios, Paulo vai começar a dizer uma lista para aqueles crentes, para eles terem como exemplo o povo israelita, o que eles cometeram, os erros que eles cometeram. Primeiro é o erro da cobiça. Começar a cobiçar aquilo que não tem, aquilo que outros povos tinham, e aí Paulo fala para eles: vigie, olhe. Outra coisa que Paulo vai falar para eles no verso 7 é o pecado e vigiar para que não cometa idolatria. No verso 8, a prática da imoralidade, aquilo que não agrada o Senhor. No verso 9, ele diz para não colocar o Senhor à prova. Não tente a Deus, não tente colocar o Senhor contra a parede, não tente dizer e não ouse dizer: Deus, se o Senhor pode, me impeça. Não coloque o Senhor à prova. E no verso 10 ele diz assim, que esse povo também não deveria murmurar. Irmãos, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades da vida, a gente pode pegar o caminho errado. Nós podemos entrar e perder o referencial e partir para caminhos que não agradam ao Senhor e para caminhos errados. E que Paulo está falando: olha o que os israelitas cometeram. Não cometam o mesmo erro. É muito parecido pai falando para a filha adolescente: não faz que você vai quebrar a cara, mas ele quer fazer. Não faz que vai dar errado, mas ele teima. E Paulo está falando para eles: não precisa você sofrer, porque esse povo já sofreu, não caia no erro também. Não faça isso, não ande por esse caminho. Paulo adverte ao povo e à igreja de Coríntios, e a nós também, e o que ele diz a partir do verso 12. Acompanhe, por favor. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Aonde está Deus na tentação? Aonde está Deus quando eu estou sendo tentado? Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus está do nosso lado e que nele
nós temos o poder para vencer as tentações. Em primeiro lugar, o que Paulo chama a atenção da igreja, ele diz para ele, aquele que pensa. O que você pensa sobre você? Você é aquele que acorda de manhã, olha no espelho e fala bem assim, eu me amo. Eu sou bom. Você é aquele que olha para você mesmo e diz que eu sou capaz, eu me basto. Você é aquele que olha para a sua vida e diz que está blindado, que você está protegido do pecado. Paulo vem confrontar essa igreja. Paulo vem dizer para essa igreja aquele que pensa. Lucas capítulo 22, verso 31 a 34, diz que nós não devemos pensar sobre nós além daquilo que convém. De saber que a nossa estrutura é pó. Os crentes de Coríntios pensavam que por ter uma espiritualidade elevada, por ter conhecimento do povo israelita, por conhecer o evangelho, por acreditar nesses evangelhos, eles estavam blindados. Eles acreditavam que por ter uma espiritualidade elevada, eles pensavam que podiam fazer qualquer coisa e ir em qualquer lugar. Por isso que Paulo vai bater tanto nessa igreja e dizer, olha o que vocês estão comendo, olha o que vocês estão bebendo, olha com quem que vocês estão se relacionando. Por eles acharem que tinham uma relação saudável com Deus, eles estavam incorrendo no pecado e no erro. Assim como o povo de Israel, eles achavam que ocupavam uma posição privilegiada. Achavam que o fato de ir fazer qualquer coisa, Deus estaria do lado deles. Achavam e julgavam que se escolhesse tomar qualquer caminho, tomar qualquer direção, Deus estaria com eles, porque afinal de contas, eles entenderam o evangelho, entenderam que eram filhos de Abraão, então Deus era seu Deus, então eles poderiam cometer qualquer coisa, que Deus iria perdoá-los. Mas só que Paulo vai alertar essa igreja como se ele pegasse no colarinho da camisa, balançasse e diz, aquele que pensa que está em pé, aquele que acha, que olha para si mesmo e diz que está ileso, cuidado, porque você vai cair. Sabe, meu irmão, olhar para isso é igual olhar. Vamos imaginar de novo a história da estrada. Quando você pega uma estrada, você está dirigindo, uma estrada boa, sem buraco, asfalto novinho, não tem lá o fiscalizador eletrônico para te pegar, você anda no limite da placa, né? Obviamente. Se é 80, você anda 79. Mas via de regra não é assim, a gente anda acima da velocidade. Porque a estrada está boa, está sinalizada, a gente consegue ver. Mas numa estrada cheia de buraco, o que você faz? Você reduz a velocidade. Você toma cuidado. Você redobra a atenção. E que Paulo está falando, olha gente, a estrada que nós estamos caminhando é uma estrada cheia de percalços, cheia de desafio. Toma cuidado, porque se você não tomar cuidado, você vai cair. E a expressão aqui, irmãos, é dizer literalmente, para que você não caia da graça, para que você não caia da presença de Deus, para que você não saia da proteção de Deus. Veja que não caia. As pessoas têm a mania de esquecer que Deus perdoa sim os nossos pecados. Que Deus sim perdoa com um coração arrependido. Mas se esquecem que nós temos que viver com a consequência do pecado. Nós temos que conviver diretamente com aquilo que nós escolhemos, com o caminho que nós decidimos andar, com os erros que nós escolhemos e optamos.
E Paulo está dizendo, gente, aquele que pensa que não vai cair, aquele que pensa que está blindado, cuide para que não caia. O perigo de pensar que está em pé pode nos levar ao pecado. Romanos 12, o verso 3, digo a cada um dentre vós que não pense de si além do que convém, antes pense com toda a moderação. Olhe para a sua vida, olhe para você e saiba aquilo que o profeta Isaías disse, como nós lemos bastante hoje de manhã, profeta Isaías, capítulo 41, o verso 24, sois nada. Aliás, ele diz, sois menos que nada. E o que nós fazemos não é nada. Nós somos pó, a nossa estrutura é pó, nós não somos nada. Devemos olhar para a nossa vida da medida de sabendo que nós somos necessitados da graça de Deus, da guarda de Deus. Porque se nós começarmos a olhar para a nossa vida, achando que nós somos autossuficientes, achando que nós podemos, nós abaixamos a guarda. E é aí que o pecado entra e nos ataca e nos derruba. Devemos saber que nós somos pó, mas a nossa segurança espiritual deve vir da fé em Jesus, que é o nosso modelo e o nosso libertador. Pense sobre você aquilo que convém. Que nós necessitamos de um Deus que vele por nós e que nos proteja. Nós necessitamos lutar todos os dias contra o pecado e saber que o nosso libertador vela por nós. Mas em segundo lugar, o que Paulo vai dizer para aqueles irmãos também é o poder que temos em Deus na provação. No verso 13, quando ele diz: não vos veio tentação que não fosse humana. Tentação aqui, irmãos, é o sentido mais abrangente. Ela tem mais a ideia, e aí, como no português tem muita palavra que tem vários significados, no grego não é diferente. E aqui a intenção é dizer tribulações, é dizer provação. O que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está falando, é dessa palavra tentação no sentido abrangente. É no sentido de que, olha, nós temos que olhar para a nossa vida ao exemplo dos israelitas e não incorrer no mesmo pecado, porque quando vir a tribulação, nós não tomemos o caminho errado. Nós não andemos para o caminho errado. Porque, irmãos, não há tribulação que seja maior do que a nossa força. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. É isso que Paulo está falando. As dificuldades que vêm sobre a nossa vida, os problemas que chegou sobre a nossa vida, você pode ficar tranquilo, você aguenta passar. E para os meus irmãos que já viveram um pouquinho mais aqui, sabem disso. Sabe o que é chegar a uma determinada idade e ver que as dificuldades, que as lutas não te mataram. E aí, isso faz você incentivar, por exemplo, o seu filho a acordar de manhã e ir trabalhar ou ir para a escola, porque isso não vai matar ele. Muito pelo contrário. Não há sobre a nossa vida, e Deus não permite que venha coisas sobre nós que nós não aguentamos carregar, e é isso que Paulo está falando. Juntamente com a provação vem a solução, juntamente com a dificuldade, Deus provê a saída. É mais ou menos igual o caso da prova. Você sabia que professor nenhum tem intenção de te reprovar? Ou teve? E aí você fala bem assim, você não conhece meu professor. O professor é terrível.
Pode até ser, mas eu tenho certeza de que Deus não faz isso com você. Deus não faz pegadinha com a gente. Deus não nos enreda para ver bem assim, não estou fazendo nada aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer para dificultar a vida dele. Há um objetivo em Deus permitir a provação sobre a nossa vida. Ele não está no céu simplesmente para olhar para nós e falar, mas você está com a vida muito boa, deixa eu castigar, deixa eu mandar uma punição aqui para dificultar. Deus, juntamente com a provação, nos aponta e nos mostra o caminho. Talvez você pense que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Nós lemos em Tiago, diz que Deus não tenta ninguém, mas Deus te prova. E o objetivo do nosso Deus é que nós amadureçamos. O objetivo de Deus, irmãos, é que eu e você tenhamos o caráter de Cristo. O objetivo de Deus é que nós cresçamos em santidade dia após dia. E quando essas provações vêm sobre a nossa vida, é porque Deus quer que nós sejamos e nos tornemos a sua imagem e semelhança. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17 e 19, Pedro diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Está difícil para você, meu irmão? Que teme a Cristo, que sabe que Ele é o seu Senhor e Libertador, que dirá para aqueles que não têm essa esperança? Que dirá para aqueles que são afligidos sem causa? Deus está moldando em nós o seu caráter. Deus está fazendo de você alguém mais santo, mais puro e separado para Ele. O objetivo de Deus com a aprovação é mostrar a direção, não para nos fazer pegadinha, mas sim para que nós cresçamos nele. O objetivo de Deus, irmãos, é que nós criemos resistência para enfrentar o mal. Para que nós não negociemos facilmente com o pecado. Para que quando o pecado aparecer diante da nossa vida, nós simplesmente cedemos a ele. Mas Deus está criando em nós resistências para dizer não ao pecado. Irmãos, nada disso é além das nossas forças, porque Cristo já sofreu aquilo que nós não podíamos aguentar. Você quer ver um exemplo? Getsêmani. Tamanha a agonia de Cristo que ele chora, que ele soa sangue. Outras circunstâncias que nós não aguentaríamos, a própria cruz. O que nós não aguentamos, ele já sofreu por nós. Então, irmãos, a dificuldade que nós sofremos, que nós passamos, não é sobre-humana, ela é comum, e você vai sobreviver, porque Deus, o nosso Deus, o Deus fiel, está conosco. Mas em terceiro lugar, o que Paulo diz para aquela igreja, é um dos atributos de Deus. Ainda no verso 13 ele diz, mas Deus é fiel. Deus não permitirá. Certo filho, no final da tarde, chegou para o pai, numa fazenda, e falou, papai, eu vivi um milagre agora. Eu estava cavalgando no meu cavalo a toda a força, com toda a velocidade, e o meu cavalo tropeçou. Nós caímos. E papai, um milagre.
Não aconteceu nada comigo e com ele. O pai pegou o filho, sentou no seu colo, falou assim: filho, eu vou te contar um outro milagre. Hoje papai estava com um cavalo, a toda força, a toda velocidade, e não aconteceu nada. Isso também é um milagre de Deus. Deus não está agindo na sua vida só na dificuldade. Deus está agindo na sua vida agora. Deus está agindo na sua vida em todos os momentos. Deus está agindo na sua vida porque Ele é fiel, não a nós, mas a Ele mesmo, porque Ele prometeu que Ele vai cuidar do seu povo, Ele vai cuidar dos seus, e o objetivo dEle não é destruir a sua vida, mas fazê-lo herdar cada vez mais, chegar mais próximo do trono, a imagem e semelhança de Deus, porque o nosso Deus é fiel. A Ele seja a glória. A fidelidade de Deus não deixa esse mundo desandar, irmãos. E acredite, podia ser pior. Podia ser bem pior. E a graça de Deus ainda nos protege, não deixa esse mundo desandar. A graça de Deus nos sustenta. A graça de Deus é que faz a nossa vida de fato existir. É a graça de Deus que nos blinda de contra os males dessa vida. É a graça de Deus que provê para a nossa vida. É a fidelidade de Deus que não permitiu que um destrua o outro. É a fidelidade do Senhor que nos abriga. É a fidelidade do Senhor que nós podemos descansar. Saber que mesmo assim, mesmo quando nós não temos forças, diante de tantas dificuldades, diante de tantas tribulações, porque problemas, irmãos, não vem um só, né? Ele vem a dúzia, né? Ele chega a penca. E mesmo assim, a fidelidade de Deus nos diz que nós podemos ir a Ele, porque Ele vai tomar sobre Ele as nossas cargas. Ele vai nos dar paz. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E aí Ele nos chama a tomar, Mateus 11, 28, a tomar o fardo dele. Às vezes, irmãos, nós estamos sofrendo porque nós queremos carregar os nossos fardos sozinhos. Às vezes nós inventamos problemas. Às vezes até há pessoas que não querem sair do problema. Não querem crescer, não querem amadurecer. E a fidelidade do Senhor diz que nós podemos ir a Ele quando a nossa vida está em tribulação. Jeremias nos lembra, em Lamentações 3, 22 e 23, ele fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Grande é o nosso Deus. A fidelidade de Deus que nos presenteou com o seu Filho. A fidelidade de Deus que nos visitou com a graça do seu Filho e libertou a nossa vida. Aquilo que era treva, agora é luz. Agora em Cristo nós temos sim salvação. Em Cristo eu sei aonde o meu Deus está. Em Cristo eu sei que o meu Deus habita em mim e em mim Ele trabalha para que eu alcance amadurecimento e a glória de Cristo. Onde está Deus? Deus está em você e trabalhando em você para que você seja de fato chamado cristão. Alguém que de fato é discípulo de Cristo. As tribulações não somem da nossa vida, queridos. Nós passamos por luta, sim.
Como eu disse no início, a vida cristã não é uma vida fácil. A vida cristã não significa que nós não teremos problemas, que os filhos terão problemas de saúde. Não significa que você, esposo e esposa, não vão brigar. Porque tem dias que a gente briga com a esposa assim, do nada, né? Tá tudo bem. De repente, tem dias que tá tudo bem com o filho, você recebe um telefonema, o filho aprontou na escola. Tem dias que a gente recebe a notícia de uma enfermidade, de um ente querido. Ele chega e a gente fica preocupado, a gente fica temeroso. E é comum sim a gente perguntar: Deus, o Senhor não está vendo? Deus, o Senhor não vem? Deus, aonde é que o Senhor está? Paulo está dizendo que nós podemos descansar tranquilos, porque não há nada na nossa vida que seja além da nossa força. Porque Deus não permite. Porque Deus blinda a nossa vida para permitir só aquilo que nós aguentamos. Ele clareia o caminho. Ele clareia a direção. Nele nós podemos desfrutar a paz. Nele eu posso saber que não é o que eu faço o que eu deixo de fazer, mas é Ele conduzindo a história, é que vai mudar. Você pode ter criado ao longo dessa mensagem um mecanismo de defesa. Elton, você não sabe há quanto tempo eu sofro. Tem anos. E eu não duvido disso. Provavelmente, irmãos, tem gente aqui que deve estar orando por uma causa há anos. Mas eu quero te lembrar de duas coisas. Primeiro, é que quem não aprende, não passa de ano. Não é verdade? Aluno que não vai bem na prova, tem que fazer a prova de novo. E se você já parou para perguntar para Deus e para você, se em meio a essa luta você aprendeu quem é você e quem é Deus? Você já parou para perguntar e para perceber o que você está achando, o que você é? A segunda coisa que eu quero te lembrar é que os planos de Deus na vida do seu povo vai além do que o aqui e o agora. Os planos de Deus para a sua vida, meu amado irmão, vai além do que nós podemos ver. Deus está trabalhando em nós e por nós. Você que encontra com o coração perturbado, inquieto, aflito, eu quero te dizer que o nosso Deus é fiel. Ele está com você, trabalhando em você, para a glória de Deus. Curve a sua cabeça. Eu não sei como vai a sua vida. E isso pouco importa. Porque eu não posso fazer nada. Mas eu sei que o nosso Deus, que o Deus fiel pode, e Ele pode sim te socorrer, Ele pode sim te visitar, Ele pode sim vir ao teu favor. Eu sei que Deus não está longe,
que a sua mão não está encolhida, e nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir o seu clamor. Deus está perto, meu irmão. Entregue a sua vida a Ele. Diga para Deus o que aflige o seu coração. E peça para Deus para passar pela dificuldade, para passar pela prova. E, ó Deus, a vida aqui, ó Deus, por circunstâncias, é difícil. A caminhada, ó Deus, às vezes aperta, aflige o nosso coração. Ó Deus, há lutas que atormentam as nossas almas. O que nós te pedimos, ó Deus, e clamamos ao Senhor, é que o Senhor venha ao nosso favor. Que o Senhor, Deus, venha nos socorrer. Ó Deus, o que nós pedimos, ó Deus, é paz contigo. E que a nossa vida, ó Deus, seja assim, a semelhança do Senhor. E, ó Deus, e que essas provações, ó Deus, possam ensinar-nos a caminhar contigo, a fazer a tua vontade, que é melhor para a nossa vida, Deus. Ó Deus, eu não conheço a realidade dos meus irmãos, mas eu sei que o Senhor conhece. E mais do que isso, ó Deus, eu sei que o Senhor tem poder para mudar essa situação. E, ó Deus, se não é da tua vontade, que a provação, que a tribulação, que a tentação acabe, dê força, ó Deus, para suportar. Para nós não incorrermos, ó Deus, nos erros dos nossos irmãos do passado, cair na imoralidade, na cobiça, cair, ó Deus, na murmuração de ficar reclamando contra o Senhor.
Por favor, ó Deus, nos dê força para atravessar. E nos ajude, ó Deus, a enxergar todos os dias de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é o nosso ajudador, de que o Senhor protege a nossa vida. Em nome de